Havendo número regimental, declaro aberta a 38ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. Proponho a dispensa da leitura da ata e a aprovação da ata da 37ª reunião da comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Será que lê os comunicados do Fundeb? Não vou poder passar direto aqui para a leitura do relatório. Depois nós iremos para a parte de comunicados. A primeira parte da nossa reunião será para a leitura, discussão e aprovação do relatório que objetiva instruir a avaliação da política pública escolhida pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo neste ano de 2017. Como o relatório é de nossa autoria, vou passar aqui a presidência dos trabalhos ao senador Valdir Raupp, integrante aqui da nossa comissão. Pode permanecer mesmo, presidente. Tá. Com satisfação que assumo temporariamente a presidência dessa comissão e já passo a palavra para a nobre presidente senadora Fátima Bezerra para proferir o seu relatório. Você já marcou as outras aqui? Já, está tudo marcado. Tem Vossa Excelência a palavra. Ok, obrigada, senador Valdir Raupp. Nosso relatório de avaliação de políticas públicas sobre segurança hídrica e gestão das águas nas regiões Norte e Nordeste, que foi definido pelo requerimento da CDR, número 15 de 2017. Políticas públicas são programas de ação governamental para coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas no sentido da realização de objetivos que superem deficiências estruturais da realidade socioeconômica. Cabe ao Congresso Nacional, como representante da sociedade, analisar se essas políticas de fato atendem às demandas sociais. Para tanto, a avaliação dos programas de governo, conforme prevê a Constituição, artigo 49, inciso 10º, é uma das principais competências exclusivas do Congresso Nacional, ou seja, a de fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Para tornar mais sistemática a ação fiscalizatória do Senado Federal sobre as ações finalísticas do Executivo, editou-se a resolução do Senado Federal, número 44, prevendo que a Casa realize a avaliação de políticas públicas no sentido de buscar, dentre outras medidas, adequar os dispositivos normativos às necessidades sociais. Nos termos do artigo 1º da norma, abre aspas, comissões permanentes selecionarão, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo para serem avaliadas. No âmbito desta comissão, o tema selecionado como objeto de avaliação para o ano 2017 refere-se às políticas públicas sobre segurança hídrica e gestão das águas nas regiões Norte e Nordeste, nos termos do requerimento número 15 de 2017 de nossa autoria. Nesse sentido, aprovou-se o plano de trabalho para essa avaliação na CDR, com propostas de atividades a serem realizadas pela comissão. As seguintes atividades estruturam os trabalhos da avaliação, quais sejam obtenção de dados de órgãos e entidades dedicadas aos temas objeto da avaliação, incluindo a Agência Nacional das Águas, Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional, Fundação Nacional de Saúde, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, CODEVAS, DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Tribunal de Contas da União, Ministério do Meio Ambiente, etc. Análise da legislação correlata, realização de audiências públicas. As atividades mencionadas abordaram os seguintes subtemas: projeto de integração do Rio São Francisco e abastecimento de água para o semiárido, gestão integrada de recursos hídricos nas regiões do Nordeste e Norte, execução financeira e orçamentária de projetos e programas de abastecimento de água para o Nordeste e o Norte. Quanto às audiências públicas realizadas, descrevemos os principais pontos debatidos, bem como as propostas de encaminhamentos apresentadas pelos expositores. Em cima, o conteúdo do presente relatório fundamenta-se nesse plano de trabalho, conforme sumário a seguir apresentado, que é
a introdução, a segurança hídrica com foco no projeto de integração do Rio São Francisco, a atuação da CDR, a descrição do projeto de integração do São Francisco, a situação atual, né, do projeto de integração do São Francisco, os desafios que estão colocados para o projeto de integração do São Francisco, as obras inconclusas, recursos orçamentários, gestão da água, etc. A revitalização e ações para a garantia de água, isso aqui é um dos itens do nosso relatório que nós consideramos muito importante e chamamos muita atenção, né? O projeto de integração do São Francisco está em curso a sua conclusão. Vale aqui ressaltar que esta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo teve um papel muito importante, pelo quanto mobilizou a sociedade, quando recolocou o projeto de integração das bacias do São Francisco na agenda do Senado, na agenda do Congresso Nacional, né? A Caravana das Águas, ela foi um ponto de partida e fundamental para um ponto de chegada que foi a retomada, repito, do eixo 1, do eixo norte, ora em andamento, né? E o seu ponto de chegada, esperamos que seja, de fato, a palavra do governo aqui empenhada através do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, cumprida, qual seja de entregar as águas ao Estado do Ceará em janeiro, bem como no prazo de 90 a 120 dias, entregar as águas do São Francisco aos estados da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. E, nesse sentido, queremos aqui, mais uma vez, destacar a importância do projeto de revitalização do Rio São Francisco, né? Até porque nós temos que dar vida ao rio para que o Rio São Francisco cumpra, né, com essa missão tão nobre, que é de segurança hídrica para os estados, exatamente, do Nordeste. Então, volto aqui a reforçar, né, que aqueles que têm interesse em ler o nosso relatório, que prestem bem atenção no capítulo aqui do relatório que nós dedicamos no que diz respeito ao programa de revitalização do Rio São Francisco. Até porque, em matéria de revitalização, praticamente as ações não saíram do papel, né? Hoje fala-se numa cifra em torno de 30 bilhões de reais, que seria o orçamento necessário para que tenhamos a revitalização do Rio São Francisco levada a efeito. Qual seja, não só, né, cuidar das suas matas ciliares, as nascentes dos rios, né, ou seja, toda a questão do desassoreamento, mas a revitalização passa por outras ações ousadas e imperativas, como a questão do saneamento ambiental, que envolve a questão do esgotamento sanitário das cidades por onde passam os rios, bem como a questão do tratamento dos resíduos sólidos, né? Então, é preciso a população como um todo do Nordeste do Brasil está muito atento, tanto os estados doadores como os estados recebedores, muito atentos, repito, a esse capítulo decisivo, que é cuidar da vida, né, da qualidade do rio, das águas do nosso São Francisco. O relatório termina com a segurança hídrica também no norte, com foco no caso do Acre. Fala aqui das audiências públicas realizadas, programas e ações orçamentárias, proposta de encaminhamentos, etc. A título de informações, quero aqui ainda acrescentar, como parte do nosso relatório, no capítulo da introdução, conceito de segurança hídrica, que é definido pela Organização das Nações Unidas, com a capacidade de uma população em garantir acesso sustentável, a quantidade adequada de água com qualidade aceitável para possibilitar meios de vida, bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, bem como em assegurar a proteção contra a poluição hídrica e preservação de ecossistemas que proporcionam infraestrutura natural para o ciclo das águas.
Nessa definição, a segurança hídrica implica uma gestão de águas com alocação justa, eficiente e transparente entre usuários, bem como custos acessíveis de modo a atender, no mínimo, necessidades humanas básicas, ainda que a água, ao longo de seu ciclo, seja coletada e tratada de modo a prevenir poluição e doenças de veiculação hídrica. E, sobretudo, segurança hídrica implica a existência de mecanismos acessíveis e efetivos para gerenciar disputas e conflitos sobre o uso da água, questão que ganha relevância em situações de escassez, como a historicamente vivida pela população do Nordeste semiárido. Nesse sentido, a segurança hídrica exige colaboração entre vários atores, setores econômicos, comunidades e entes federativos. Na avaliação da ONU, os principais fatores de impacto sobre recursos hídricos são, primeiro, aumento da população com crescente urbanização e mudança nos padrões de consumo, com maior demanda por água. Segundo, alterações no ciclo hidrológico devido a ações antrópicas, como, por exemplo, desmatamentos e efeitos da mudança climática. Terceiro, crescente demanda e competição entre diversos setores, tais como agricultura, energia, indústrias, contaminação devido à precariedade no saneamento básico, por exemplo, na coleta do tratamento de esgotos. Segurança hídrica no Nordeste, com foco no projeto de integração do Rio São Francisco. Atuação da CDR. Durante 2017, a CDR, conforme já mencionei, teve papel fundamental no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas de segurança hídrica no Nordeste. De fato, a comissão trouxe de volta à pauta do Senado, de forma muito destacada, a agenda do projeto de integração do São Francisco, uma agenda que se encontrava praticamente abandonada. Daí o protagonismo da CDR em conduzir essa pauta em momento de grave crise hídrica na região Nordeste, decorrente de 6 anos de estiagem, levando os estados setentrionais à proximidade de um colapso socioeconômico. E aqui eu faço um parêntese. Foram 6 anos seguidos de estiagem. Para se ter uma ideia, por exemplo, o meu estado, o Rio Grande do Norte, encontra-se com seus principais reservatórios com a capacidade hídrica abaixo de 15%. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o nosso pulmão, é o principal reservatório em matéria de segurança hídrica que o Rio Grande do Norte tem, está prevista para entrar em volume morto agora, exatamente no mês de dezembro. Nós temos a região oeste, médio-oeste e alto-oeste do meu estado, Rio Grande do Norte, que concentra mais de 60 municípios. Essa região, inclusive, que teve uma conquista importante na área de infraestrutura hídrica, que foi a adutora lá de Pau dos Ferros, a barragem de Pau dos Ferros, aliás, a barragem de Pau dos Ferros, concluída no governo da presidenta Dilma através de recursos do PAC. Pois bem, essa barragem foi concluída e até hoje não entrou uma gota d'água, senador Valdir Raupp. Por quê? Porque a chuva não veio, né? A chuva não veio e o transtorno e o sofrimento que tem passado milhares de moradores e moradoras das cidades ali, que formam todo o entorno da região do Alto Oeste, Médio Oeste e região Oeste. E eu estou falando de uma região, por exemplo, que tem Mossoró, a segunda cidade do Rio Grande do Norte, em matéria de densidade populacional. Mossoró, que é uma cidade polo muito importante, né? Aliás, acaba de ser conferida a Mossoró o título, inclusive, de capital do semiárido, projeto de lei de iniciativa da senadora Sandra Rosado, relatado por mim e aprovado agora no Senado Federal, e vai à sanção. Pois bem, eu estou falando de uma cidade que está sendo conferida a ela o título de capital do semiárido, e essa cidade que é Mossoró, assim como Pau dos Ferros, outra cidade polo do Alto Oeste, enfrentando todos esses problemas em decorrência, repito, da estiagem que se abateu sobre o Nordeste, mais uma vez, de maneira impiedosa. Aliás, nós costumamos sempre aqui pontuar
por um dever de justiça. Se não fossem as políticas de inclusão social e produtiva adotadas nos governos do PT, Lula e Dilma, como o programa de cisternas, 1 milhão de cisternas, que, aliás, no orçamento agora de 2018 está sofrendo um corte brutal. Isso é um crime, corte de mais de 90%. Se não fossem esses programas de inclusão social e produtiva, como 1 milhão de cisternas, como, por exemplo, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Somado a outras iniciativas, Bolsa Família, o Luz para Todos, o cenário do Nordeste era aquele cenário desolador, que eu conheço muito bem, né? Até porque conheço a seca não é pelo dicionário nem pelos livros de história. Eu conheço a seca porque vivi. Sei o que foi na minha adolescência, lá na pequena cidade de Nova Palmeira, fronteira ali com o Rio Grande do Norte, o Seridó paraibano com o Seridó norte-grandense, e sei, né, quais são os efeitos danosos que a seca traz, porque naquela época, como não tinha essas políticas de inclusão social e produtiva, não morria só gado, não, morria gente também. Ou seja, não morria só de sede, não, morria também de fome, né? Então, eu faço essa breve preleção aqui apenas para dizer, senador Valdir Raul, o quanto considero que foi oportuno essa decisão que a Comissão de Desenvolvimento Regional tomou de pautar como prioridade a questão da gestão das águas e a segurança hídrica com foco no Nordeste e no Norte. No Nordeste, por essa especificidade, que é a questão da escassez, a questão da estiagem. Tanto é que, repito, nós estamos saindo, tomara, meu Deus, porque segundo os estudiosos, dizem que esse ciclo de 6 anos seguidos de seca no Nordeste está tendo uma interrupção, tomara, né? Então, o Nordeste, de um lado, é a estiagem, a escassez, e sua região, o Norte, é a abundância. Mas vocês padecem de um grande problema, que é a distribuição exatamente dessas águas, né? Então, por isso que a gente escolheu essa temática e creio que nada mais, nada menos fizemos do que o nosso papel, até porque não é nenhum favor, é o nosso dever, foi colocar a CDR como uma instância de mobilizar a sociedade, como ela mobilizou, para recolocar a agenda do projeto de integração do São Francisco na ordem do dia. E, nesse sentido, a primeira iniciativa da nossa CDR foi a Caravana das Águas, que realizamos exatamente no período 19 a 20 de junho. Naquela ocasião, nós percorríamos todo o eixo 1 do eixo norte, saindo lá de Água Nova, aliás, em Terra Nova, Pernambuco, onde a obra, senador Raul, estava parada. E de lá nós viemos pelo Ceará, depois Paraíba, até adentrar no Rio Grande do Norte. Não estávamos sozinhos. O senador Humberto participou, estava também a Assembleia Legislativa lá do meu estado, Rio Grande do Norte, e eu quero aqui saudar a todos, na figura do deputado Fernando Mineiro, deputado Hermano Moraes, a deputada Larissa, o deputado Gustavo e vários outros parlamentares da Assembleia Legislativa do meu estado, do Rio Grande do Norte, que participaram intensamente dessa caravana, assim como também a Assembleia Legislativa lá da Paraíba. Saudar em nome de Jeová, em nome de Renato Gadelha e de tantos outros parlamentares lá da Assembleia Legislativa da Paraíba que se integraram à nossa caravana. Uma saudação aqui muito especial à igreja do meu estado, aos arcebispos, Dom Jaime, Dom Mariano Manzana, Dom Antônio, mais uma vez a igreja participando intensamente, né, na defesa da cidadania do nosso povo, desta vez a luta pelo acesso pela conclusão do São Francisco, a igreja também lá da Paraíba, as câmaras municipais, as prefeituras e a sociedade civil, através do Comitê de Bacias lá do Hidrográficas do Piranhas Açu. Enfim, foi essa caravana, repito, que mobilizou a sociedade, e o fato é que a obra foi retomada.
E o fato é que a obra está exatamente em andamento, né? Nós realizamos várias audiências públicas aqui também na nossa comissão, contando inclusive com a presença do ministro Helder Barbalho. E aqui, mais uma vez, eu tenho que ressaltar, o ministro sempre atendeu todos os convites que aqui nós fizemos, inclusive quando solicitei também ao ministro que os secretários e técnicos do Ministério da Integração Nacional me acompanhassem nessas diligências, no que diz respeito ao projeto de integração do São Francisco, tanto a Caravana das Águas, como também as audiências públicas, o Ministério se fez presente, né? O fato é que o ministro, quando esteve aqui conosco, né, colocou que o calendário que eles estão trabalhando para entrega do projeto do São Francisco é janeiro, as águas chegando no Ceará, bem como também no prazo de 90 a 120 dias, chegando no Rio Grande, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Eu vou passar aqui agora rapidamente a ler aqui as informações, né, prestadas exatamente pelo ministro, né? Sobre as ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco, previstas no projeto de integração, a comissão, através da sua presidência, apontou sua característica intersetorial envolvendo diversos órgãos, como o Ministério da Integração, o Ministério das Cidades, a ANA e a FUNASA, informando que a grande maioria dos municípios a serem beneficiados pelas águas do projeto de integração do São Francisco não tem serviços adequados de esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos. Isso reforça a necessidade de viabilizar recursos orçamentários para auxiliar esses municípios com as ações de saneamento básicos cruciais para a efetividade de revitalização do Rio São Francisco. Mais uma vez, volto aqui a destacar. Por favor, feche essa porta aqui, por favor. Está vindo um barulho enorme do lado de lá. Mais uma vez, volto aqui a destacar, senador Valdir Raul, porque quanto é importante essa questão de termos o orçamento assegurado para o programa de revitalização, inclusive no que diz respeito aqui à questão do tratamento do esgotamento sanitário e a questão do resíduo sólido. Imagine, Vossa Excelência, se a maioria dos estados não tem como tirar, né, do seu orçamento para levar adiante programa para cuidar do lixo, chamados resíduos sólidos, e muito menos da questão do saneamento ambiental, da questão do esgotamento, Vossa Excelência, imagina os municípios, que não tem mesmo. Daí, né, um dos maiores alertas que esse relatório faz é o quanto nós precisamos, né, enquanto Congresso Nacional, enquanto Senado, exercer o nosso papel fiscalizador, inclusive o nosso papel proativo e propositivo nesse sentido, de cobrar do Ministério da Integração Nacional, junto às demais instâncias, seja a FUNASA e o Ministério do Meio Ambiente, e junto à Presidência da República, repito, para que o programa de revitalização do Rio São Francisco não se torne uma letra morta e, consequentemente, fazendo do nosso rio, né, uma letra morta também. Tá aí os alertas que já têm sido feitos sobre a questão da situação do São Francisco. Então, que esse relatório, repito, ele contribua... Senhora relatora, me permite uma pequena parte na discussão. Nesse estudo foi abordado a questão da transposição do rio Tocantins para o São Francisco, que já é um tema que já começa a ser discutido, e eu acho que no futuro não teremos outra saída, já que na Amazônia temos águas em abundância, e o rio Tocantins, que faz parte também já da Amazônia, poderia ser transposto para o rio São Francisco, para dar mais vitalidade ao Rio São Francisco e para poder justificar também essa transposição que, no futuro, de que adianta a transposição se não vai ter água, né? Se as águas já estão ficando escassas no Rio São Francisco. Então, eu pergunto se nesse estudo das águas foi abordada essa questão do Rio Tocantins. E aí, a hora que a senhora encerrar essa resposta, eu queria pedir se a senadora Regina pudesse presidir, que eu tenho
na comissão eu sou relator na comissão de orçamento, que está começando lá, e ação do Congresso também eu vou ter que me retirar. Eu tenho até um relatório para fazer aqui, mas eu deixaria para outro dia. Ok, senador, só antes de Vossa Excelência sair, só respondendo, não, nesse relatório nós não estamos abordando a questão da transposição do Tocantins. Entretanto, quero dizer a Vossa Excelência que isso aqui já é objeto de debate aqui da nossa comissão. Tanto é que respondo em parte a Vossa Excelência dizendo que a semana passada, a pedido do senador Elmano, da senadora Regina, nós realizamos uma importante audiência pública aqui já para tratar também do tema da questão da transposição do Tocantins. Vossa Excelência tem razão, é um tema que precisa ser pensado, né? É porque o Rio Tocantins já está, se não finalizou ainda o projeto, fazendo parte da Codevasp. Já entra, os rios da Amazônia já entram também na Codevasp. E eu estou colocando agora também um projeto para colocar a calha do Rio Madeira em Rondônia e Amazonas também na Codevasp. Acho que aos poucos a gente vai integrando as bacias. O Nordeste com o Norte, com a Amazônia, para poder distribuir essas águas. Com certeza. Com certeza, mas é isso, está sendo objeto de debate aqui da nossa comissão. Agora, o nosso relatório aqui, realmente, o foco é aquilo que eu falei, a questão do Nordeste e do Norte, no caso, o São Francisco, porque dispensa comentários, uma obra pela repercussão social e humana que ela tem, a necessidade dessa obra ser concluída para, de fato, assegurar a segurança hídrica a um conjunto de mais de 12 milhões de pessoas, né, que habitam no semiárido nordestino. E, ao mesmo tempo, a questão da revitalização por todas esses motivos que nós aqui já elencamos, né? Não basta só fazer a integração das bacias do São Francisco, é preciso cuidar exatamente da qualidade da água do São Francisco através de um ousado e vigoroso programa de revitalização. Vossa Excelência pediu agora para a senadora aqui, Regina. A senhora poderia concluir em quantos minutos? Talvez eu pudesse fazer o meu relatório. Em quantos minutos a senhora precisa ainda para concluir? Não, agora eu vou só aqui para as conclusões, bem rapidinho. Rapidinho? Bem rápido. Eu aguardo que eu faça um relatório rápido também. Ok, então vamos lá. Vamos agora para as propostas de encaminhamentos. Após toda a análise que o nosso relatório faz, das ações desenvolvidas pela CDR, no que diz respeito à gestão das águas e segurança hídrica, nós sugerimos os seguintes encaminhamentos. Primeiro, a CDR assumiu no Senado Federal o protagonismo na retomada da pauta da continuidade e conclusão das obras do Programa de Integração do São Francisco, considerando sua imensa importância socioeconômica para garantir segurança hídrica às populações dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Destacam-se como principais atividades da comissão diversas audiências públicas com a participação do ministro e de especialistas no tema, bem como a realização da Caravana das Águas, que teve papel fundamental para mobilizar a sociedade e o poder público sobre a importância social e econômica da retomada das obras. Durante o período da realização da caravana, 19 a 20 de junho, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, anunciou a suspensão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impedia a continuidade das obras da transposição no Eixo Norte. Segundo informações trazidas pelo ministro Helder Barbalho, em audiência pública na CDR no dia 23 do corrente ano, estima-se que, após concluídas as obras do Eixo Norte, as águas do São Francisco percorram o trecho último desse eixo no município de São José de Piranhas, no final de maio de 2018. Para contribuir com a retomada das obras, a CDR aprovou emenda da comissão ao projeto de lei orçamentária de 2018 no valor de 400 milhões para a construção do ramal do Apodi. Em função do exposto nesta avaliação sobre segurança hídrica e gestão das águas nas regiões Norte e Nordeste, considerando inclusive sugestões de especialistas, ouvidos nas audiências públicas, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal encaminhou ao Poder Executivo as recomendações a seguir. Ao Ministério da Integração Nacional, priorizar a conclusão das obras do Eixo Norte para garantir a chegada das águas aos estados beneficiários e a implantação dos ramais complementares, como o ramal do Apodi.
a Comissão de Desenvolvimento Regional questiona se o cronograma estimado pelo ministro da Integração em audiência pública na CDR em 23 de agosto de 2017, de chegada das águas do Eixo Norte no Ceará, no início de 2018, será cumprido e se tem sido mantida a mobilização dos trabalhadores em turno pleno de 24 horas com os repasses orçamentários necessários para o cumprimento do cronograma previsto. Eu faço só um destaque aqui, senadora Regina, no sentido de colocar que o ministro foi peremptório quando disse que entrega no primeiro semestre do ano que vem. Só que, para tanto, né, a obra foi retomada com 3 turnos e com um fluxo orçamentário todo mês que estava sendo disponibilizado. Nós tivemos informações de que estaria havendo problemas, que não estaria mais em atividade essa jornada de 3 turnos, bem como estaria havendo também problemas de fluxo orçamentário. Daí, exatamente, essa preocupação que nós colocamos aqui no relatório, esperando que isso seja equacionado, para que, de fato, o povo do Nordeste não tenha mais uma frustração, que seria chegar ao primeiro semestre do ano que vem e, de repente, o calendário de conclusão das obras do São Francisco ser adiado. É fundamental que o modelo de gestão em estudo pelo BNDES seja concluído e aberto à discussão pública com os atores diretamente interessados, sobretudo os estados doadores e receptores, bem antes da conclusão das obras do projeto. A Comissão de Desenvolvimento Regional é contrária à privatização dessa gestão, pois entende que poderá comprometer os impactos socioeconômicos positivos associados ao projeto. A gestão do projeto de integração do São Francisco deve contemplar solução adequada para os conflitos sobre usos múltiplos, investimentos necessários, modicidade nos custos das águas para os estados, diminuição no desperdício de água tratada e fortalecimento de solução de menor escala para as populações difusas, cisternas pluviais, poços, dessalinização, dentre outros. Sobretudo, garantir que os estados recebedores das águas do projeto de integração do São Francisco melhorem seu sistema de gestão de recursos hídricos e invistam na integração entre as estruturas de reservação. O Ministério deve tornar mais transparentes e acessíveis no seu sítio eletrônico os estados sobre a situação atual da obra dos eixos Norte e Leste e obras complementares do Programa de Integração do São Francisco, inclusive quanto a recursos orçamentários investidos e previstos, de modo a permitir que toda a sociedade acompanhe o andamento do projeto. Particularmente, seria fundamental que a programação orçamentária associada ao tema fosse claramente identificada. Por exemplo, o projeto de integração do São Francisco poderia constituir o único programa com as ações pertinentes. Alternativamente, as ações poderiam conter alguma forma de identificação, como implantação da adutora do Agreste no estado de Pernambuco, etc. Ainda no que toca à relação entre o Programa de Integração do São Francisco e o orçamento público, é importante que haja continuidade no fluxo financeiro destinado às obras, de sorte a atender ao disposto no artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, em função do significativo volume de recursos demandados e da dificuldade do Congresso Nacional movimentar expressivas dotações por meio de emendas, recomenda-se, repito, recomenda-se que o Executivo, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária anual, proveja dotações suficientes para a execução das obras sem riscos de interrupções. Garantir recursos para a construção das obras hídricas estruturantes do PISF, a exemplo da adutora do Agreste e do ramal do Apodi. Para tanto, seriam necessários aproximadamente 6,83 bilhões, conforme apresentações trazidas pelo Ministério da Integração em audiências públicas na CDR. Priorizar recursos para a construção do ramal do Apodi. Segundo dados trazidos à CDR pelo Ministério da Integração sobre a previsão de início das obras do ramal do Apodi e sua respectiva previsão orçamentária, a Secretaria informa que encaminhou ao Ministério e o Ministério do Planejamento a solicitação de 600 milhões. Contudo, o Ministério do Planejamento reduziu a previsão orçamentária da ação 152 para apenas 1 milhão
Lei Orçamentária Anual de 2018. Além da emenda da CDR para o ramal de Apodi, de 400 milhões, que a gente propôs, a bancada do Rio Grande do Norte também propôs para a obra uma emenda não impositiva de 100 milhões. Ambas emendas foram alocadas na ação 59 Eixo Norte. Segundo os critérios adotados na ação, programas e ações orçamentárias deste relatório, o valor encaminhado ao projeto de lei orçamentária para 2018 para o PISF é de cerca de 1,7 bilhão. Possivelmente, na deliberação final da LOA 2018, haverá redução nesse valor. A construção do ramal do Apodi e do ramal do Piancó, na Paraíba, são de absoluta prioridade, de modo a prover segurança hídrica para a porção ocidental do estado do Rio Grande do Norte e para a significativa porção de municípios paraibanos. Além das obras hídricas estruturantes, ações pontuais, das quais depende o efetivo funcionamento dos sistemas naturais de transporte da água, a exemplo de ações para desobstrução e desassoreamento do rio Piranhas-Açu. Incorporar na gestão das águas do PISF as diretrizes e orientações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 2016-2025, elaborado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Garantir os recursos necessários para a execução das ações de revitalização previstas no Plano Novo Chico, com especial ênfase para a aplicação de 21,9 bilhões em ações de revitalização da Bahia, incluindo o saneamento básico e recuperação de nascentes e áreas degradadas, bem como tomar as providências necessárias para o início imediato da implementação do plano. Nas ações de revitalização deve ser dada prioridade absoluta, sobretudo por meio de garantia de recursos orçamentários, à melhoria dos índices de saneamento ambiental dos municípios localizados na área de influência do projeto, pois nada mais, nada menos, 57% desses municípios não apresentam serviços adequados de esgotamento. E 89,3% dos municípios do Nordeste depositam seus resíduos sólidos em lixões. Ampliar as ações de implementação de projetos de tratamento de esgoto nos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com vistas à universalização do saneamento na bacia, repito, deve ser ação prioritária. A degradação pela qual passa a bacia do São Francisco, somada a incipientes ações de revitalização, poderá comprometer a água disponível para o projeto de integração do São Francisco. Para reverter esse grave quadro, é preciso que o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco avance e apresente resultados concretos, possibilitar aos estados recebedores das águas direcionar os recursos referentes ao pagamento pela água transposta para a estruturação de seus sistemas de gestão de recursos hídricos. A Codevasf priorizar a conclusão do plano de gestão anual do PISF e submetê-la à avaliação da CDR por meio de audiência pública específica. As nossas recomendações à Agência Nacional das Águas, ao Ministério do Meio Ambiente e à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério das Minas e Energias, e aqui eu quero destacar que esta CDR posiciona-se contrária à privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias, alinhando-se à Frente Parlamentar em Defesa da Chesse com a Carta dos 9 governadores do Nordeste, dirigida à Presidência da República, posicionando-se contra a privatização, considerando os impactos negativos para os cidadãos nordestinos, como o aumento da tarifa de energia. Sobretudo, posiciona-se contra a transferência para investidores privados do controle operacional das usinas geridas pela Chesse, medida que submeterá ao setor privado o controle das águas armazenadas nos reservatórios de regularização para geração de energia hidrelétrica. Essa privatização, não temos nenhuma dúvida, trará, portanto, graves riscos para a segurança hídrica do São Francisco. Por isso que nós somos totalmente contrários. Enfim, o relatório é esse, senador Valdir Rapel. Eu queria só aqui para encerrar mais uma vez, repito, destacar a participação de todos os atores na retomada dessa agenda, que para nós é prioritária. Consideramos
que nós cumprimos o nosso papel enquanto Comissão de Desenvolvimento Regional para a retomada da obra, bem como, né, para a retomada de obras que fazem parte do próprio projeto São Francisco e outras a iniciar, como, por exemplo, o ramal do Apodi, que eu destaco aqui como absolutamente imprescindível, até porque se o ramal do Apodi Mossoró não for construído, o meu estado, Rio Grande do Norte, vai ser beneficiado pela metade, porque sem o ramal do Apodi, toda a população do Alto Oeste, Médio Oeste e Oeste ficará excluído, né, dos benefícios que as águas do São Francisco. Daí porque é imprescindível o ramal Apodi Mossoró. Fizemos o nosso papel, aprovamos emenda aqui via comissão, quero aqui saudar o fórum do Alto Oeste lá, em prol do ramal Apodi Mossoró, saudar o fórum pelo quanto esse fórum mobilizou a sociedade na integração dessa agenda em defesa do projeto de integração do São Francisco e parabenizar o fórum, porque está aí, conseguimos o projeto executivo, já está pronto, bem como essas iniciativas em curso, que é a obtenção de recursos junto ao Orçamento Geral da União, por parte do Ministério, para que a obra seja iniciada no próximo ano. E nós vamos aqui acompanhar, para e passo. O ramal do Apodi, ministro da Integração, Helder Barbalho, tem que ser iniciado no ano de 2017. Assim como cuidar lá do desassoreamento do rio Piranhas-Açu, para que quando as águas do São Francisco forem liberadas para adentrar no Rio Grande do Norte, possam chegar lá conforme está previsto, exatamente pelo rio Piranhas-Açu. Assim como o canal do Piancó e outras obras fundamentais no projeto de integração do São Francisco. Que é esse o nosso relatório. E também, me permita ainda rapidamente aqui, destacar, falei das Assembleias Legislativas, destacando a Assembleia Legislativa do meu estado e da Paraíba, falar aqui do empenho, aqui a participação da senadora Regina e do senador Elmano lá pelo Piauí, muito atuantes aqui o tempo todo, né, na nossa comissão e que contribuíram muito, né, para essa agenda que a comissão desenvolveu, a senadora Lídice da Mata e os demais senadores. E aqui também destacar o papel da bancada federal lá do meu estado, que independente de divergências partidárias, mas a bancada federal tem encarado com total prioridade os senadores e os deputados federais, com total prioridade o projeto do São Francisco. A causa é comum, né, presidente? A causa é comum ao povo nordestino. Ao tempo que cumprimento a senadora Fátima Bezerra pelo seu relatório, coloco em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Só rapidinho, assim, um comentário. Assim, né? Essa comissão tem muita dificuldade de dar quórum, mas conseguiu produzir muita coisa. Esse relatório está mostrando isso. Eu acho que escancarou para o Brasil inteiro as questões regionais, principalmente do nosso Nordeste, que sofre a insegurança hídrica. Eu estou vindo do meu estado agora, eu visitei uma região que se conseguiu fazer uma adutora. Quando se terminou a adutora, o reservatório só tem 2% de água, quer dizer, foi um investimento que não vai ter resultado, porque a gente precisa trabalhar aquela questão da seca com mais seriedade para sair do carro-pipa, porque está sendo um flagelo lá no Nordeste, em alguns estados. Muito obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria, com permissão da presidente, como estou presidindo neste momento, pedir a inversão do item 8, que eu sou o relator. Se não tiver nenhuma objeção do plenário, eu... Só vai finalizar aqui. Perdão. A gente abre a outra parte. Aprovado o relatório, informa a todos que esse relatório aprovado será editado e impresso pela gráfica do Senado Federal e estará à disposição de todo o colegiado, bem como aqueles interessados na secretaria desta comissão. Antes de devolver a palavra
à presidente Fátima Bezerra, eu pergunto se há objeção do plenário em fazer a inversão para o item 8. Não havendo, então... Eu gostaria que se incluísse o 7. Faz o 8 e o 7 juntos, né? Pode fazer o seu, que você está indo para... Eu também estou indo para a CDH, mas dá tempo. Eu não vou fazer comentário. Devolvo a presidência à senadora Fátima Bezerra. E você com o Willis lá, já para ver as providências. Primeiro com o João Matos, entendeu? Que é o ofício. Ok? Encerrada esta primeira parte da reunião, vamos dar início agora, imediatamente, à segunda parte da nossa reunião, que é a parte agora deliberativa. Vamos começar aqui com o item 8, de autoria do senador Arcigo Caz, que tem como relator o senador Valdir Raupp. Cria áreas de livre comércio nos municípios de Pimenteiras do Oeste, Costa Marques e Cabixi, no estado de Rondônia. Com a palavra, o senador Valdir Raupp. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Vou fazer uma abreviação aqui desse relatório, que é um pouco extenso, mas, como todos já têm conhecimento, vem a análise desta comissão o projeto de lei do Senado, número 351/2017, autoria do senador Assir Gurgas, também do estado de Rondônia, que cria áreas de livre comércio nos municípios de Pimenteiras do Oeste, Costa Marques e Cabixi, no estado de Rondônia. O artigo 1º do PLS, número 351/2017, cria áreas de livre comércio, ALC, de importação e exportação sob o regime fiscal especial nos municípios rondonienses mencionados. O artigo 2º dispõe que as áreas de livre comércio abrangem a totalidade da superfície territorial dos municípios onde serão instaladas. O parágrafo único deste artigo estabelece que o Poder Executivo fará demarcar os locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem comercializadas internamente, exportadas ou internadas para o restante do país. O artigo 3º determina que as mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas a áreas de livre comércio serão obrigatoriamente destinadas às empresas autorizadas a operar nessas áreas. O artigo 4º estabelece que a entrada de mercadorias estrangeiras nas áreas de livre comércio será feita com a suspensão do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados. Eu vou direto agora ao voto, dizendo que nós temos já criada em Rondônia a área de livre comércio de Guajará-Mirim, uma área que ainda vem capengando, lamentavelmente, não alcançou o objetivo esperado, mas eu espero que, além de estruturar a área de livre comércio de Guajará-Mirim, com a implantação dos free shops, que começa agora também já com a lei autorizada para instalar os free shops nas cidades gêmeas de fronteira, e lá nós temos como gêmea a cidade de Guaiará-Mirim, que lá é tudo free, é tudo livre, já é uma área de livre comércio ampla, Guaiará-Mirim, em Guajará-Mirim, e nós temos do lado de cá Guajará-Mirim, que tem sofrido esse impacto dos turistas e da população e comprar do outro lado, porque encontra mais benefício do que comprar do lado de Rondônia. Então, parabéns ao senador Assir por ter criado esse projeto de áreas de livre comércio em Costa Marques, Pimenteiras e Cabixi, E, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado PLS número 351 de 2017. É o voto, senhora presidente. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório que conclui pela aprovação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada agora à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Parabenizar o senador Assir pela autoria do projeto e o senador Raupp pela relatoria. Ok. Vamos passar agora para o próximo item. Item 7, não terminativa, alterar a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas e de outras providências. A autoria do senador Lindenberg e a relatoria da senadora Regina, para quem concedo a palavra nesse exato momento para fazer a leitura do seu relatório. Esse projeto ele já foi, inclusive, lido
aqui e foi feito, tirado de pauta, porque ia ter um acordo aí de algumas pessoas, e, inclusive o acordo culminou em separar em 2. Então, na verdade, eu vou ler só o voto, porque é sobre Minha Casa Minha Vida, né? E os dois, do senador Lindbergh e da deputada Soraya, num acordo, se separou em 2 assuntos, todos pertinentes à Minha Casa Minha Vida. Então, vou ler o item 7, mas depois eu gostaria também de ler o item 4, só para ler o voto, porque já foi do conhecimento da Casa. Então, só ler o caput da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo sobre o projeto de lei do Senado no 465/2016, senador Lindbergh Faria, que altera a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas e da outras providências. É um projeto meritório, que é um problema que nós temos muito sério no Brasil, é que as casas são entregues e depois, agora mesmo em Teresina, nós estamos fazendo regularização fundiária de casas que têm 50 anos. Primeiro, conjunto habitacional, porque se entrega a casa, mas não se entrega a posse da terra. É um problema muito sério que acho que esse projeto vai resolver, entre outras questões, né? Então, eu vou ler só a parte assim, da análise. Nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDR opinar sobre a matéria. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 por meio da medida provisória 459, posteriormente convertida em lei 11.977 do mesmo ano. Tratava-se de uma medida anticíclica destinada a mitigar o impacto da crise econômica mundial iniciada no ano anterior. A construção civil é um segmento intensivo de mão de obra e redução do déficit habitacional brasileiro, apresentava-se como um desafio legítimo a ser alcançado mediante vultosos aportes orçamentários. No mesmo diploma legal, inseriu-se ainda um capítulo voltado à disciplina da regularização fundiária de assentamentos urbanos, política municipal, que não tem relação direta com o programa Minha Casa Minha Vida. A urgência na concepção do programa Minha Casa Minha Vida resultou de um texto imperfeito, que exigiu a edição de diversas medidas provisórias e leis posteriores, necessárias para corrigir